O Botafogo chegou hoje a 6 vitórias em 7 jogos, 18 pontos. Sim. O Palmeiras foi a 15. Perdeu pro Goiás. O Palmeiras tem 4 vitórias, 2 a menos. É por isso que eu disse que o Botafogo garantiu 2 rodadas, pelo menos na liderança. O próximo jogo do Botafogo é contra o América. O Palmeiras empatou 3 jogos. O Palmeiras é o único invicto do campeonato. Ele empatou 3 jogos. O Botafogo perdeu a invencibilidade pro Goiás, mas ganhou mais que o Palmeiras. Então, é aquela coisa. Se você ganha, você pode até perder. Se você ganha muito, você pode perder, porque você vai ter essa ponto de sobra. É o que faz a diferença pro Botafogo hoje. E o Palmeiras vai visitar o Galo na próxima rodada. Pedrinho, bem-vindo ao Troca. Beleza, André, Dom Carmo, galera de casa. E nas nossas previsões, por exemplo, se o Cruzeiro ganhar amanhã, ele vai a 15 pontos. Sim. E nas nossas prévias, né, de Campeonato Brasileiro, a gente não colocaria nem Botafogo, nem Cruzeiro, porque eles podem estar até aí nesse nível de forma momentânea, mas correspondendo. Eles estão ali por merecimento de desempenho. Cruzeiro jogando muito bem, Botafogo jogando muito bem. Então, assim, pode ter uma queda? Pode, mas a perspectiva dentro do desempenho agora é bem melhor do que antes do campeonato. Mas aí, nós da imprensa, nós não, vocês. A gente tinha que entrar no Z4, que a gente continua pautando a nossa previsão de brasileiro via estadual, né? A gente continua achando que o estadual é o balizador do Brasileirão. E está provado mais uma vez que não é. Muito bem, debateremos isso com calma ao longo do programa. Vamos debater com calma. Voltamos agora à nossa equipe que transmitiu o empate entre Santos e Palmeiras. Everaldo Marques, Alexandre Losetti, Ricardinho, bem-vindos ao Troca de Passes. Obrigado, Rizek. Um abraço para você mais uma vez, para o Pedrinho, para o Lédio Carmona e para todo mundo que está acompanhando o Troca aqui no Sport TV. Voltamos à Vila Belmiro, onde quase 13 mil pessoas acompanharam hoje o empate entre Santos e Palmeiras pelo placar de 0-0. Essas duas equipes não ficavam no 0-0 no Campeonato Brasileiro há 51 jogos, há mais de 30 anos, desde setembro de 1990, mas, como a gente estava dizendo no pré-jogo, tabus existem para serem quebrados. O Santos não conseguiu quebrar o tabu, chega agora a 12 jogos sem vencer o Palmeiras. Losetti, boa noite. Boa noite, amigos do Troca, Rizek, Pedrinho, Lédio, EV, Ricardinho. Esse tabu não foi quebrado, o da invencibilidade do Palmeiras, mas o Santos chega a 4 jogos seguidos sem sofrer gols, o Palmeiras chega a 13 jogos sem perder na atual temporada. Não dá pra dizer que foi um empate bom pros dois, acho que o Santos até comemora um pouco mais, porque a atuação do Santos foi melhor, especialmente no primeiro tempo, quando com jogadores de velocidade, o Ângelo de um lado, o Lucas Braga do outro, mas muito mais do lado direito, com o Ângelo, conseguiu pressionar a saída de bola do Palmeiras, conseguiu fazer um jogo mais direto nas costas dos laterais do Palmeiras. O começo do segundo tempo foi muita trocação, muito laical, o Palmeiras melhorou, se impôs, se fixou no campo de ataque. E aí, a partir dos 20 minutos, 15, 20 minutos do segundo tempo, o combo de substituições jogou o jogo lá para baixo. O Santos perdeu essa capacidade de pressionar na frente e de contra-atacar num jogo mais direto pelos lados. E o Palmeiras, mesmo tendo em alguns momentos superioridade no meio, o Dudu jogando mais por dentro, o Gabriel Menino chegando, não conseguiu transformar esse número de jogadores maior no meio em jogadas perigosas, em situações de gol. E como disse o próprio Luan, que terminou como capitão depois que o Gomes saiu, foi um jogo abaixo do Palmeiras em relação ao que a gente tem visto nas últimas rodadas. Um jogo que foi bem movimentado, bem intenso no primeiro tempo, né, Ricardinho? Mas na segunda etapa, mesmo com as substituições, a intensidade acabou caindo. Boa noite mais uma vez. Boa noite, EV. Mais uma vez, Losetti, Rizek, Pedrinho, Dom Carmo. Eu acho que, primeiro, o segundo tempo, ele prometeu até os 15, 20 minutos, mas depois não cumpriu. As mudanças fizeram com que tecnicamente o jogo caísse. O Santos perdeu no segundo tempo a velocidade com as modificações, isolou praticamente o David Washington, o jovem, que tentava em algum momento uma finalização. Os goleiros trabalharam pouco. O Palmeiras, o jogo todo, deu, com perigo, 3 finalizações, as 3 do mesmo jogador, o Gabriel Menino, e de fora da área. Os jogadores de frente do Palmeiras hoje estiveram abaixo da sua produtividade, são bons, Rafael Veiga, o Dudu, Rony. Talvez justifique a questão da sequência de jogos, do desgaste. Os jogadores que entraram tanto do lado do Palmeiras quanto do Santos não conseguiram render aquilo que os treinadores esperavam, essa que é a realidade. Acho que o 0-0 ficou justo, porque nenhum time fez por onde merecer tanto o resultado, vencer o Clássico. Acho que o Santos está num caminho, vamos dizer assim, legal de evolução, dentro das suas possibilidades, dentro das opções que o Odair tem para o campeonato. Faz até agora um campeonato defensivamente bem equilibrado, bem legal. Ofensivamente precisa melhorar para tentar ganhar os jogos, um jogo
como o de hoje, que era importante. E o Palmeiras hoje realmente rendeu abaixo do que pode. Os jogadores hoje não conseguiram na parte ofensiva render, e aí se justifica um 0-0. Eu esperava mais do clássico, é verdade, mais emoção, principalmente os goleiros trabalhando um pouquinho mais. Mas acho que o desgaste que vem dessas duas equipes fizeram que no final do jogo realmente o clássico caísse muito de rendimento. Em algumas prévias até aparecia a possibilidade, principalmente do Palmeiras, poupar jogadores, Losetti, porque o Verdão vai ter uma sequência, eu até anotei aqui, uma sequência de partidas fora de casa. Sim. Né? Joga quarta contra, além de hoje que está fora de casa aqui, mas joga quarta em Cerro, né? Contra o Cerro Porteño pela Libertadores. Aí domingo visita o Galo e depois vai até Fortaleza para definir a sua vida na Copa do Brasil, embora a classificação ali já esteja encaminhada, mas no final das contas o João Martins, que hoje substituiu o Abel Ferreira, começou o jogo com aquilo de melhor que ele tinha à disposição. Pois é, não sei se a vitória por 3-0 na primeira perna da Copa do Brasil pode ter alterado algum plano em relação a isso, pensando na sequência. O fato é que hoje, até comentei isso no segundo tempo, posicionamento do Dudu, e eu falei do Dudu porque o Abel disse que precisava dar um descanso a ele, jogando muito mais por dentro. Normalmente ele inverte muito com o Piquerez, né? Um deles está sempre muito aberto, buscando a linha lateral, abrindo a defesa adversária, criando buracos, e o Palmeiras usa muito bem esses espaços. Hoje a gente viu o Dudu sempre recebendo a bola por dentro, marcado pelo Rodrigo Fernandes, e isso até oferecia ao Palmeiras uma possibilidade de ter mais gente ali, mas ficou sem uma jogada que é muito forte, que é ele recebendo aberto e partindo no 1 contra 1 contra o lateral. Hoje era o Gabriel Inocêncio, o lateral direito do Santos. Talvez tenha sido até uma estratégia para conseguir poupar, preservar um pouquinho fisicamente o jogador sem tirá-lo do jogo, né? Ele não teve que fazer aquele movimento de ir e vir o tempo todo no corredor, mas o fato é que o Palmeiras tirou vários jogadores que não tiraria em situações normais antes do jogo ser definido, né? O Veiga saiu cedo, o Rony saiu cedo, o Arthur saiu cedo. E se não tivesse essa sequência, eu acho que eles ficariam mais tempo em campo tentando a vitória. E pra gente encerrar, Ricardinho, o Santos também com uma sequência de jogos fora de casa. Depois de hoje só volta a Vila Belmiro no dia 3 de junho para jogar contra o Internacional. Antes disso tem o Audax Italiano lá no Chile, pela Copa Sul-Americana. Aí, no próximo final de semana, o Bragantino em Bragança Paulista pelo Campeonato Brasileiro. E o Bahia para definir a sua vida também na Copa do Brasil. Aí o Santos com um confronto que ainda não está definido, né? Nós tivemos um 0-0 aqui no meio de semana. Lembrando que o Santos está sem o Marcos Leonardo, que está na Copa do Mundo Sub-20. O Brasil estreia amanhã contra a Itália com transmissão do Sport TV. E essa ausência do Marcos Leonardo tem impactado diretamente na falta de gols do Santos, embora o David Washington tenha entrado bem no time, mas o Santos com dificuldade de criação. No meio de semana aqui contra o Bahia foram apenas 5 finalizações. Eu acho que também o Marcos Leonardo, mas acho que o principal problema do Santos é a questão de produtividade ofensiva, de dar condições do atacante finalizar. O David, esse jovem, é bom atacante. Acho que a ausência do Mendonça e do Soteldo também contribui, porque são jogadores de lado que têm velocidade, que têm o drible, que dá essa opção ofensiva e não deixa o atacante isolado. Você vê que o Dodi hoje fez um bom jogo no meio competitivo, Lucas Lima tentando criar jogadas, mas falta pelo lado, falta essa opção, falta ao Santos ter mais criatividade, porque defensivamente a gente viu o quarto jogo sem tomar gol, então tá equilibrado. Hoje esse Joaquim jogou muita bola, o zagueiro foi, acho que o melhor do clássico hoje, o Dodi também foi muito bem. Agora, o Santos precisa melhorar ofensivamente, tem esses jogos decisivos fora, tem que ter o equilíbrio defensivo, mas evoluir na parte ofensiva. Essa quarta partida seguida do Santos sem sofrer gols representa uma sequência que o Peixe não conseguia desde outubro de 2019, portanto aí há 2 anos e meio não passava 4 jogos sem sofrer gol. O time do Santos nesse jogo que marcou o quarto 0-0 do Campeonato Brasileiro em 67 partidas disputadas até agora. Rizek. E o Santos vinha de 8 derrotas seguidas pro Palmeiras, né? Ele interrompeu uma sequência tenebrosa. Só uma correção, quando eu falei que o Botafogo garantiu 2 rodadas na liderança, tô errado, né? Tem que voltar para a 5ª série de matemática, né? Na verdade, o Palmeiras é que precisa de 2 rodadas... Esse povo de humanas, viu? Eu fiquei de 2 rodadas para passar o Botafogo. É isso. Confia na sua calculadora. Não, mas eu falei errado. E me despeço aqui do Everaldo, que não é todo dia que ele pode narrar um jogaço. Ontem narrou a vitória do Miami sobre o Boston, decidida no finalzinho, hoje não teve gol na Vila Belmiro. É a vida, Everaldo. Impressionante como esse trio fica mais bonito em 4K, hein? Bom descanso aos amigos, uma loucura. Hein? Uma loucura, é? Uma loucura. Olha o Losetti, olha lá. Gigantesco. Quer dissertar mais sobre isso, Lédio Carvalho? Tá vermelho, Ricardinho? Olha lá, parece um tomatinho. Estamos aguardando o momento de Dom LED em 4K. Imagina. Olha lá. Imagina o Dom em 4K, hein? Nossa Senhora. LED fechar, né? K Harmona. Melhor fechar, né? Amigos. Consegui meu intuito, Tchau. podemos continuar o programa. Sim, podemos.
Bom, retomando dessa sequência que o Santos interrompe, de 8 derrotas seguidas, cara, o Santos vai fazendo um campeonato mais seguro do que se esperava. Muito seguro. Está em 8º lugar. Está em 8º lugar. Ele está, por exemplo, em relação ao Corinthians, ele que está na zona do rebaixamento, é o primeiro que aparece na zona do rebaixamento, a diferença do Santos para o Corinthians já é de... 6 pontos. 6 pontos de vantagem sobre o Corinthians. O Corinthians tem 5. O Santos tem 11. Sim, senhor. É isso. Mas em algum momento da competição, o Santos vai precisar ser mais ousado. Vai precisar de alternativas ofensivas. E não estou falando de jogador, não. Estou falando de movimentos mesmo para criar mesmo oportunidade de gol. No tanto que quando o Soteldo não está, a Mendonça não está, tem muita dificuldade para construir. E defensivamente o Odair organizou bem, estruturou bem. Sempre organiza. Muito bem. Sempre organiza. E normalmente ele também se sente mais confortável até com os homens de velocidade para poder usar o espaço do adversário. A dificuldade do Santos para criar, finalizar é muito grande. O jogo, eu acho que teve até um nível de intensidade boa, mas assim, os goleiros trabalharam muito Primeiro pouco. tempo eu achei bem jogado. O Dudu estava fluindo bem pelo lado. Muita força do Dudu ainda. Foi diminuindo, o jogo foi perdendo a intensidade, foi caindo. E eu acho que o Palmeiras também, não é que ele se poupou durante o jogo, mas de alguma maneira ele dosa. Eu acho que ele já dosou contra o Bragantino, por causa do jogo contra o Fortaleza, de olho na Copa, empatou. Mas acho que é tudo meio metodologicamente pensado pelo Abel. Não que ele não quisesse vencer, mas ele sabe que ele teria o risco. Agora, quarta-feira, ele tem um jogo importante fora de casa contra o Cerro. E se ele perde, ele ainda tem 2 jogos em casa, mas ele pode ver o grupo e embolar. Se ele ganha, ele fica muito bem, porque ele vai ter 2 jogos em casa só para confirmar o primeiro lugar. Então, ele meio que não que ele tire o pé, mas ele administra. Ele administra. E evidentemente que ele está, nesse momento do Campeonato Brasileiro, privilegiando as Copas, que o mês de maio é muito difícil. E porque a sequência de jogos, na realidade, os ajustes que os treinadores têm que fazer é muito mais de vídeo, de resenha, vídeo, não dá ele só recupera os caras. E às vezes as informações elas são mais através de conversa, cara, porque para você botar em prática ali é muito difícil. Então, de repente, aproveita qualquer momento como um ajuste tático. Por exemplo, se tiver algum tipo de regenerativo dentro do campo, que seria aquele trote antigo, hoje são com os movimentos. Em vez de você trotar lá, você faz com movimentos para tentar ajustar. Porque o período para os concertos é muito curto. E o Palmeiras tem uma vantagem imensa com relação aos seus adversários na questão de ajuste, porque o Abel está lá e tem uma capacidade enorme de botar o modelo bem fixo na cabeça dos caras. Então, os caras assimilam, às vezes, com uma conversa. Então, essa dosagem que o Lédio fala, eu acho que é desgaste mesmo, assim. Uma hora tu quer ir, a perna não vai e as coisas não vão acontecendo. E a semana, por exemplo, ele vai jogar contra o Cerro em Assunção, domingo contra o Atlético no Mineirão. Semana contra pesada. O Fortaleza ele pode dar uma mesclada, eu acho. O Fortaleza eu acho que ele vai mesclar. Ele vai mesclar. Na outra quarta só. Então, assim, inegavelmente fica uma ponta de frustração. O Palmeiras vinha ganhando do Santos seguidamente, 8 vitórias seguidas. O Palmeiras vem de uma atuação que foi a melhor dessa rodada da Copa do Brasil, os 3-0 sobre o Fortaleza. Imagino que, assim, o senso comum apontava para uma vitória do Palmeiras hoje, mesmo na Vila, né? Fica uma frustração, vocês explicam pela perna pesada mesmo, a maratona. Eu acho que sim, mas eu acho que é uma frustração que o Abel administra, que ele já, não que ele contasse com ele, concordo com você, ele queria ganhar o jogo, mas ele não tirava da rota dele, que o empate não seria de todo ruim. Então, porque a gente vai pegando algumas informações do jogo e a gente percebe que são coisas que não acontecem normalmente com o time do Abel. Teve um lance que o Palmeiras estava atacando e aí ele pede para a última linha acompanhar a fase ofensiva. Quer dizer, o Dudu disparou, o Veiga disparou e a última linha não conseguiu acompanhar para deixar todo mundo juntinho, né? Descompactou. Quer dizer que se o Palmeiras perdesse a bola, a última linha estava lá atrás e tinha um espaço. Isso normalmente não acontece com o time do Palmeiras, né? O Palmeiras consegue andar junto, né? Consegue subir junto, descer junto, é um time organizado. Eu acho que esses espaços que surgem é muito mais pelo desgaste mesmo, de você não conseguir reagir em algum momento da forma que é para reagir. Se você tivesse que apontar quem sai melhor desse 0-0 hoje da Vila Belmiro?
Não, o resultado para mim foi melhor para o Santos. O Palmeiras... E até pela atuação, né? Eu acho que o resultado é bom para os dois. É? Eu não acho que o resultado seja ruim para o Palmeiras. Ele está lá em cima, ele está a 3 pontos do Botafogo. Não é uma diferença grande. Ele ainda joga contra o Botafogo no turno. Ele tem 2 jogos contra o Botafogo e o campeonato ainda pode se transformar muito. Então a gente ainda não sabe se o adversário do Palmeiras vai ser efetivamente o Botafogo. Eu acho que o Botafogo vai brigar por uma vaga na Libertadores. Se ele vai conseguir brigar pelo título até o fim, é uma outra questão. Agora, o Palmeiras está no bolo. Eu acho que o Abel, nesse momento, principalmente no mês de maio, no mês de junho, ele quer ficar no bolo. Ele quer ficar ali perto do primeiro. Ele não faz questão de assumir a liderança agora. E para o Santos é um bom resultado, cara. Ele conseguiu empatar com o Palmeiras, de quem ele estava tropeçando direto. Ele está numa posição que provavelmente nem o Odair imaginava. Ele vem de uma vitória contra o Vasco fora de casa. E ele sabe não que só empatar, o Santos não foi dominado. Ele não toma gol há 4 jogos, como disse o Losetti. Jogo seguro, o time está entregando. E sabe que hoje, no momento, e a gente está falando de momento, não está falando de história, de tradição, de nada. O Santos sabe que o campeonato dele não é com o Palmeiras. É. E sabe que o Palmeiras vai tirar pontos de equipes que vão brigar pelos mesmos objetivos que o Santos. E o Santos fez um bom jogo dentro do que é a característica do Santos, principalmente neutralizou o que era a parte ofensiva do Palmeiras, né? O Palmeiras não foi dominante sobre o seu adversário. Eu acho que é assim, por isso que eu falo, ficou bom para o Santos. O Santos fez um jogo até, para mim, um pouquinho melhor do que o Palmeiras. O Santos ainda está vivo. Na Sul-Americana, que eu acho que não deveria ser a prioridade do Santos, não deveria ser, não acho que, e nem acho que seja, mas está vivo na Sul-Americana e está vivo na Copa do Brasil. Tudo bem, o jogo da volta é em Salvador, mas está vivo, ele está ganhando dinheiro, está passando de fase, enfim. Agora, a prioridade do Santos deveria ser o brasileiro, e eu acho que o Odair pensa desse jeito. Daqui a pouco a gente ouve os treinadores do empate de 0-0 na Vila Belmiro, e agora a gente fala do líder, da vitória do Botafogo sobre o Fluminense. O Led falou agora há pouco, não sei se o Botafogo vai brigar pelo título. Acho que nem o mais fanático botafoguense esperava isso quando começou o campeonato. No entanto, a gente está vendo um time... Tá danado o Botafogo, cara. Não, nessa reta, com essa regularidade, vai brigar. Mas eu não sei se ele vai ter fôlego, o elenco para brigar pelo título. Por Libertadores está claro que ele vai brigar. O que me chama a atenção é que o Botafogo... Lédio Carmona, eu vou interrompê-lo. Por favor. Peço desculpas. Coletivos. Mas o João Martins, que dirigiu, auxiliar do Abel, que dirigiu o Palmeiras, hoje está falando ao vivo na Vila Belmiro. Já a gente fala do Clássico Carioca. Sim, foi um jogo equilibrado. Nós estávamos à espera disto. O adversário adaptou-se, porque joga na casa dele, adaptou-se mais rapidamente a este batatal. Continuamos sem entender como é que o futebol que move milhões continua a ter uma pista de dança como vimos hoje. Nós que já andamos nisto há quase 20 anos, o campo deve ter sido furado ontem pela irregularidade que ele tinha, e o Santos, como já domina muito bem, conseguiu ter um jogo mais agressivo, um jogo mais vertical, a pressionar-nos melhor, criando-nos muitas dificuldades no primeiro tempo. Nós não entendemos que hoje era jogo para sermos um bocadinho mais verticais e trabalhar menos o jogo, por isso tivemos muitas perdas de bola no nosso meio campo, porque estava muito difícil de jogar, é muito difícil de dominar, a bola está sempre a saltar, e o adversário teve muito mérito no primeiro tempo, criou-nos dificuldades. Depois no intervalo conseguimos corrigir algumas adaptações que tínhamos que ter num jogo destes, que sabemos que era um jogo que se ia resolver por detalhes, e na segunda parte tivemos melhor, mas não conseguimos criar o suficiente para fazer o golo. Relativamente ao Gustavo Gomes, sim, está no hospital, parece que as notícias são boas, mas ele saiu ao intervalo porque quando parou de fazer o exercício físico começou-se a sentir tonto e mal disposto, e nós por precaução não podemos ter um jogador deste e decidimos substituí-lo, e foi para o hospital para despistar qualquer problema, mas ainda não temos a certeza do que foi. João, boa noite. Você citou em relação ao gramado aqui da Vila Belmiro, quanto isso talvez tenha atrapalhado o jogo do Palmeiras no jogo de hoje. E além disso, também um aspecto físico, né? O Palmeiras vem de uma maratona de jogos já do mês de abril, com 9 partidas agora também no mês de maio.
Vocês acham, e qual é a leitura também já do departamento médico, tem pesado já esse aspecto físico? Vocês têm sentido isso nos últimos jogos? Obrigado. Boa noite. O Santos jogou com estes jogadores há 2 dias, nós também jogámos com estes jogadores há 2 dias. Estávamos de igual forma no jogo, com o mesmo tempo de recuperação, estava tudo igual. Foi só esse aspecto, ou seja, nós não nos conseguimos adaptar ao contexto do jogo. Um clássico destes que ia ser de duelos, de divididas, e nós vínhamos preparados para impor o nosso jogo e não para ter que alterar o nosso jogo. E não conseguimos impor o nosso jogo. O adversário, repito, pressionou muito bem no primeiro tempo, conseguiu criar-nos muitas dificuldades. Relativamente a essa parte física, estes jogadores estão adaptados a jogar em 3 em 3 dias e a iniciar jogos sem estar a 100%. Felizmente, o futebol alterou uma regra que foi as 5 substituições e nós conseguimos usar essa regra hoje só conseguimos fazer 4 das normais. Tivemos que utilizar uma com o Gustavo Gomes ao intervalo. Felizmente existe essa regra aqui no futebol mundial e especialmente aqui no futebol brasileiro que dá para gerir um pouco, mas não vamos por aí porque o adversário teve exatamente as mesmas condições que nós. Tudo bem, João? Boa noite. A gente acompanhou hoje a entrada do Richard Rios, né, um pouco mais à frente, no lugar do Rafael Veiga. Eu queria entender da comissão técnica se é algo que isso pode acontecer mais vezes, né, se vocês enxergam ele um jogador, né, com essa habilidade e com essa possibilidade também de entrar nessa rotação, hein, quando o Veiga, que é um cara que tem, né, não tem tanto substituto assim nesse elenco do Palmeiras. Boa noite. Boa noite. O Richard entrou pelo Veiga também no último jogo contra o Fortaleza. Tem grande capacidade técnica, tem grande capacidade física. Nestes jogos mais pegados e quando estamos a ganhar é um jogador que ajuda mais a defender, e o treinador optou por ele, como também já optámos algumas vezes pelo Jonathan, pelo Luís Ali, mas hoje sentimos a necessidade de dar poder ao meio campo, dar intensidade ao meio campo, porque estava muito difícil de jogar e quando não se dá para jogar temos que usar outras armas, e foi o que tentámos hoje. Quando decidimos tirar o Veiga foi dar esse peso no meio, porque estava difícil hoje, o jogo estava difícil. Boa noite, João. Disse João Martins, auxiliar do Abel, que dirigiu o Palmeiras hoje. Agora a gente... E assim chegamos ao final dessa análise do jogo entre Palmeiras e Santos. Esperamos que você tenha curtido o vídeo. Queremos expressar nossa gratidão ao canal Sport TV por disponibilizar esse conteúdo, que nos permitiu trazer uma cobertura completa desse confronto tão aguardado. O link do canal Sport TV está na descrição abaixo. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos palmeirenses. Inscreva-se no canal Palmeiras News para ficar por dentro de todas as novidades e análises do nosso amado clube. Estamos comprometidos em trazer conteúdo de qualidade para vocês. E assim encerramos mais um vídeo aqui no Palmeiras News. Até a próxima, torcedor alviverde, e que venham mais vitórias e momentos inesquecíveis pro nosso Verdão.